Boa noite, gente linda. Peço desculpas que a minha voz, ela tem ficado assim bem muito sumida mesmo, tipo uma falência, né, nas cordas vocais. Mas ou isso passa ou falha logo de uma vez, mas prejudica, né? Aí a dicção deve ficar muito cansativo para vocês, essa minha voz sumida assim. Nós vamos para o Evangelho de Mateus, depois do sermão profético, nós fizemos o jantar em Betânia e a gente fez também aquela passagem muito bonita em que Jesus coloca sobre o que irá acontecer nesses dias, ele chama de últimos dias, né? Que é o chamado Apocalipse. Lembrando que a palavra Apocalipse é revelação. Poderia não estar acontecendo nada, mas parece que a humanidade terrena preferiu esses acontecimentos, né? Caminhamos em 2025 anos, ao invés de seguir a mansidão de Jesus, nós preferimos o lado mais difícil, né? O lado complicado, que é a chamada aflição desses dias. Então, aquele jantar em Betânia, Jesus estava com os 12 apóstolos. Eles jantaram em Betânia, na casa de Simão, não Simão Pedro, tá, gente? Aquele Mateus chama de Simão o leproso. Nesses 12 apóstolos, é lógico, estava presente Judas. E logo após esse acontecimento, em que Jesus diz que aquela mulher jogou aquele óleo no corpo dele para preparar o corpo dele para um enterramento, aqui fala enterramento, ou seja, Jesus já estava preparando os apóstolos que estava chegando a hora da sua morte, né? Então o que aconteceu? Jesus volta, sai de Betânia e Judas separa dos 12. Jesus fica só com 11. E o que Judas faz? Ele vai agora, essa certeza que Jesus dá da morte dele, né, dele, de Jesus, ele vai agora então lá no Sinédrio entregar Jesus. Por isso que a passagem chama o preço da traição. Ele vai lá combinar com os sacerdotes, com os doutores da lei, de que ele iria mostrar Jesus. Gente, eu acho muito estranha essa passagem, porque Jesus era tão conhecido, Jesus era tão visto, né? Ele falava para as multidões nas ruas de Jerusalém. Ele, inclusive, chegou a falar dentro do púlpito do Sinédrio. Quando ele vai lá, descreve sobre o livro de Isaías, mostra que ele conhece o Velho Testamento, ele cita Daniel. Então, eu não sei por que o Sinédrio precisou que Judas fosse lá e mostrasse quem era Jesus. Se bem que também quem prendeu Jesus foram os soldados do Sinédrio, porque o Sinédrio tinha soldados. Pode ser que esses soldados também não sabiam quem era Jesus. E a hipocrisia dos doutores da lei não permitiu que eles fossem lá para prender Jesus. Eles mandaram soldados. Pode ser isso, né? Então Judas foi lá para dizer para eles: eu vou mostrar quem é Jesus. No meio dos 12 e no meio ali daquela centena de discípulos que Jesus tinha, que o acompanhavam. Era aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ele coloca 70 discípulos, mais os 12 apóstolos. Então, nós vamos para o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 26, que é o capítulo após o sermão profético, onde Mateus
traz para a gente no capítulo 14 até o capítulo 16. É uma passagem pequenininha, só tem 3 versículos. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, gente, lá na linguagem entre os judeus é cariotes. Nós é que abrasileiramos e colocamos esse Iscariotes. O nome da família de Judas era Cariotes. Lembrando que Judas era de família abastada, tinha uma mansão, e entre os 12 discípulos era o mais letrado, porque Judas estudou na escola de Sinédrio. Judas tinha um conhecimento acima de todos os outros. Ele tinha uma formação, uma educação numa escola onde ele completou os estudos. Os outros eram pescadores, eram aqueles trabalhadores mais simples, principalmente da própria Palestina, que Jesus escolheu. Ele chama Judas e confia a Judas a parte do dinheiro. Judas era o tesoureiro do grupo, porque eles recebiam principalmente de Maria Madalena e de Joana de Cusa. Joana, ela era muito rica e ela vivia abastecendo o ministério. Ela doava, porque eles tinham que comer, eles tinham que vestir, eles tinham que calçar, eles tinham que comprar as coisas para suas necessidades, né? Que eles andavam muito. Jesus teve muito pouco tempo do seu ministério, né? Pelo que diz o Evangelho, foram tipo 3, no máximo 5 anos de pregação. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Já expliquei também que príncipes dos sacerdotes são os principais da sinagoga, são os chamados doutores da lei, que eram regidos pelo sogro e o genro, Anás e Caifás. Desculpa, eu agora fugiu da minha cabeça quem é o sogro de quem, mas eu tenho a impressão que Caifás é o genro, não tenho essa certeza não. Eles é que eram os principais numa hierarquia de sacerdote lá entre eles. Então Judas vai procurá-los. Veja bem, para Judas procurar, ele já havia tido algum contato com eles, que ele poderia fazer, entregar a Jesus, né? E disse: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? O que vocês podem me dar? Eu vou entregar Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Aqui na explicação de João Ferreira de Almeida, tá? Ele está colocando ou peças, tá? Não necessariamente moedas, mas eram peças de prata e que era muito costume, como quando os países querem fazer alguma homenagem e que oferece medalhas, essas 30 moedas era costume para quem servisse ao sinédrio. Não foi só Judas, tinha muita gente que recebia essas 30 moedas. Então, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Pesaram, essas moedas tinham um peso, claro, e era o costume, inclusive dentro de um bornal, eles entregaram nas mãos de Judas. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então ficou combinado
que Judas iria mostrar para eles quem que era Jesus no meio daqueles 12 apóstolos e dos mais de quase 100 discípulos. E esse sinal seria quem ele beijasse. Ele concordou, ele entrou num acordo lá com esse sinédrio. Eu já fiz outro estudo explicando que isso aí é uma coisa muito complicada, tanto é que Jesus busca Judas após a crucificação, ele busca Judas lá no chamado Hades, né, nos infernos, que inclusive era dirigido, ou é ainda, pelo irmão do Zeus. Então, Judas, na verdade, ele fez valer um vaticínio, um determinismo. Já estava determinado lá no Velho Testamento. Aquele que levantar o calcanhar para vós, é ele que vai trair. O que é levantar o calcanhar? É virar as costas. Foi o que Judas fez, né? Então, ele toma essa decisão na hora daquela chamada ceia, que é chamada pela Igreja Católica de Santa Ceia, ele toma a decisão. Quando ele toma essa decisão, ele vai direto, porque ele ficou em dúvida. Porque deve ter sido muito difícil para Judas, gente. Vocês imaginam? Ele traiu o mestre a quem ele seguia, aquele que ele conviveu durante algum tempo, porque ele foi um dos últimos que Jesus chamou para o ministério. Então ele buscava oportunidade para o entregar. Quando será que isso vai acontecer? E também na expectativa, esperando os soldados do Sinédrio chegar, né? Aí depois desenrola toda aquela coisa. Eles estão lá no Horto das Oliveiras e os soldados chegam e Judas vai lá, isso é numa outra passagem. Essa aqui já encerrou, são só 3 versículos, é pequenininha. Fica aí para nossa reflexão. Eu escrevi aqui do lado. Judas representa todos nós que equivocados traímos o mestre. Quem de nós não é Judas? Quem de nós não trai o mestre? Os ensinamentos dele. Quem de nós não nega, principalmente, os ensinamentos de mansuetude, de sermos pacíficos, de amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, que Jesus ensina, né? Dar a outra face, perdoar as ofensas, perdoar todas as dívidas que as pessoas têm para conosco, ou que nós consideramos que as pessoas têm para conosco. Quem de nós não traz Jesus? É igual a questão do anticristo. Já me perguntaram várias vezes quem que eu acho que é o anticristo. Eu falei, gente, essa questão do anticristo é tão boba, porque aqui nesse livro não tem sobre o anticristo, não fala de anticristo. Nós é que criamos que ia chegar essa época e ia ter aquele que ia trair Jesus, que seria o anticristo. Aí eu pergunto, quem de nós não tem nossos momentos de anticristo? Quem de nós não passa por certa situação de dúvida, achar que os ensinamentos de Jesus é mentira, não acreditar mais nele? Quem de nós não traz Jesus? Aquela pessoa que bate no peito e diz que é ateu e que não acredita em nada e que xinga os ensinamentos do Senhor. Esse negócio desse anticristo, uma pessoa que vai conseguir fazer isso, somos qualquer um de nós. Vamos à nossa frase. Um novo mandamento vos dou. Mandamento, tá, gente? Não é ensinamento. O mandamento é uma lei.
né? Assim como tem os 10 mandamentos ditados a Moisés por Jeová, Jesus coloca um novo. Eu estou te dando agora um novo mandamento. Será que a gente poderia colocar o 11º mandamento depois daqueles 10 mandamentos? Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Simples assim. Não é complicado, não tem um monte, né, de parágrafos, de alíneas e outras situações mais com aquela monte de folhas escritas para fazer esse novo mandamento. É uma frase curta. Que vos ameis uns aos outros. Vamos ao nosso presente. O presente de hoje é uma caixa de sapato. Saí um pouquinho dos vidros e vim para a caixa de sapato. Como eu disse para vocês, eu estou na fase da bolinha. Eu fiz ela em cor de rosa, coloquei esse enfeitezinho em tons de rosa também. Ela é toda forrada. Ela abre pouco, tá, gente? Tá vendo? É um pano marrom de bolinha também. Fiz essa parte de cima com o mesmo tecido que fiz embaixo, por dentro, toda forrada. Fica aí uma caixa de sapato cobertinho de presente para você, tá bom? Que Jesus nos abençoe, que nós possamos refletir muito nessa questão de trair Jesus. Um beijo no seu coração.